Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Falarei nesta videoaula de hoje sobre controle de distância no Stick Fight Do. Tá? Veja, controlar a distância durante combate, em qualquer tipo de arte marcial, ou qualquer tipo de pugilismo, qualquer tipo de combate, vamos dizer assim, é muito útil, né? Então, o controle de distância é uma ferramenta muito útil para a questão da sobrevivência durante o combate, né? Então, quando você mantém distância do adversário, você consegue se proteger dele, né? Você pode evitar que ele atinja, que ele te atinja, né? Que ele atinja um golpe certeiro ou alguma coisa desse tipo. Ou também você pode, através do controle de distância, através da distância curta, ter uma eficiência maior na aplicação de um golpe contra o adversário, tá? Então, ora aumentando a distância, ora diminuindo a distância durante o combate, você consegue o que? Um controle de distância. Né? O controle de distância ele se baseia exatamente nisso, né? No aumento e na diminuição da distância continuamente durante o combate, em função da situação momentânea. Tá? Então, dependendo do momento do combate, você necessita aumentar a distância do adversário ou diminuir. Geralmente, quando você ataca, quando você tem a intenção de atacar, você o quê? Diminui a distância. Né? Você faz o quê? Diminui a distância. Quando você tem a intenção de se defender ou de fugir do adversário para se proteger, você aumenta a distância. Tá? Claro, mas isso depende também do espaço onde está acontecendo o combate. Tá? Nem sempre haverá espaço para aumento da distância. Né? Porém, para diminuição da distância, para redução da distância, sempre haverá espaço, já que não é necessário espaço para reduzir a distância. A redução de espaço, né, é contraditória ao aumento do espaço, no caso. Tá? Então, diminuir a distância é uma contradição, né, em relação a aumentar a distância. É o contrário de aumentar, certo? Então, logo, não é necessário se preocupar com o espaço quando você quer lutar, combater a curta distância, ok? Veja, então, controlar a distância é simplesmente isso, né? Você saber aumentar ou reduzir a distância em relação ao adversário durante um combate, né? De acordo com a necessidade, ou seja, em função da situação, tá? Então, se você for eficiente no controle da distância, você poderá evitar momentos perigosos e aumentar também com isso, né, a sua probabilidade de vitória durante um combate, né, a sua chance de sucesso aí, tá certo? Isso se aplica, né, a combates com arma e combates sem arma, tá? No caso do Stick Fight Do, o controle de distância ele é um pouco mais complexo, né, um pouco mais difícil, porque se usa uma arma longa, né? O bastão é uma arma longa e para controlar a distância, muitas vezes é necessário praticar esse controle, exercitá-lo, tá? O que não ocorre em algumas modalidades de combate ou outras artes marciais. Então, para treinar o controle de distância no Stick Fight Do, é possível utilizar uma parede, né? Já que o Stick Fight Do propõe um treinamento independente, isolado, né, de forma a buscar o autodesenvolvimento. Tá? Então, se você tem uma parede como seu aliado, né, vamos dizer assim, entre aspas, você pode utilizar a parede como uma ferramenta para treinar o controle de distância. Como você faz isso? Né? Uma maneira de fazer isso é ficando próximo à parede, né, e praticar as técnicas do Stick Fight Do, né, com variações dessa distância, né, da sua distância em relação a uma parede. Tá? Então você pode começar a treinar técnicas quando estiver próximo à parede e depois aumentar essa distância e treinar a mesma técnica. Tá? Agora, o contrário é mais interessante. O ideal é que você comece longe da parede, você inicie a prática de uma técnica longe da parede, e depois que você vá diminuindo essa distância gradativamente, né, até chegar bem próximo da parede. Se você conseguir executar as técnicas do Stick Fight Do de modo a não encostar na parede durante os movimentos, você já estará a caminho de ter um super controle de distância, um autocontrole de distanciamento aí, tá? Então a ideia é essa, tá? Então vou repetir, você inicia o treinamento de uma determinada técnica do Stick Fight Do a uma certa distância de uma parede, e ao longo do tempo você vai reduzindo essa distância, praticando a mesma técnica, né, gradativamente, né, e de forma que você consiga executar a técnica, né, sem encostar na parede, sem encostar o bastão na parede, principalmente, tá certo? E como você fará isso se muitas técnicas exigem movimentos complexos, né? Ok,
aí você tem que se adaptar, né? Existe aí um momento de adaptação nesse caso. Você precisa adaptar os seus movimentos para que ele não encoste na parede, para que o bastão não encoste na parede, tá? E como você faz isso? Modificando esses movimentos de acordo com a necessidade. Se os movimentos são muito longos, faça movimentos mais curtos, tá? Agora, é compreensível que determinadas técnicas tornam quase que impossível essa prática, né? Então, portanto, você precisa selecionar técnicas que tenham menos movimentos, uma quantidade menor de movimentos, né? E que também tenham movimentos mais curtos para que você possa praticar o controle de distância com o bastão, né? E usando uma parede como ferramenta de treinamento, tá certo? Então essa é a proposta de treinamento de controle de distância no Stick Fight Do, tá bom? Era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Até mais, tchau, tchau.